Oi pessoal, meu nome é George e hoje eu vim mostrar para vocês uma funcionalidade que o Proteus tem que já era um sonho da comunidade do Proteus já há muito tempo, que é colocar o dicionário de dados no banco de dados. Então se você tem interesse em saber mais sobre isso, fica aí. Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre dicionário no banco, né? Uma funcionalidade nova do Proteus e que gerou um burburinho enorme na comunidade do Proteus, né? Porque muita gente queria isso. E eu vou mostrar as dores de cabeça que a gente tem hoje por não ter o dicionário dentro do banco, certo? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que saber é o porquê, né? Por que o dicionário dentro do banco? Para que essa necessidade e por que isso realmente era um sonho da comunidade do Proteus, né? Algo que era muito requisitado. Vou te mostrar inicialmente como é que é hoje. Vamos lá, eu vou colocar aqui o Proteus de uma forma simples e a gente tem inicialmente o banco de dados do Proteus. É lá que a gente guarda a tabela de produto, tabela de clientes, é o repositório de dados. Só que no Proteus também tem um segundo banco de dados, que é o dicionário de dados. Esse dicionário é quem rege a criação das tabelas do banco. Vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se você quer criar um campo na tabela de produtos, você não cria direto no banco de dados. Você cria no dicionário, aí lá você tem quais são todos os campos, e aí sim o Proteus cria essa tabela no banco de dados. Então, não adianta você ter um backup, por exemplo, só do banco de dados. Você tem que ter sempre do dicionário e também do banco, senão você perde. Então, imagina os problemas que tem e a reclamação que tem por toda a comunidade, né? Então, problemas. Backup duplicado, então você tem que fazer backup do banco e do dicionário. Isso você tem que fazer sincronizado, tipo, no mesmo segundo dos dois, para quando você precisar voltar, você voltar os dois na mesma situação. E não é raro, na verdade é muito comum, o pessoal fazer backup só de um ou só do outro, ou de nenhum dos dois, certo? Então o ideal é sempre fazer dos dois, o que gera uma dor de cabeça e um custo maior para as empresas. Arquivos corrompidos, isso é clássico. O dicionário de dados corrompe muito os arquivos. Quem controla esse dicionário de dados é uma ferramenta chamada Cetri. Cetri serve, é um aplicativozinho que fica lá no servidor. E até muita gente pergunta para que serve o Cetri? E a resposta às vezes é, serve para corromper os arquivos quando o Proteus cai. Então, é uma dor de cabeça a mais que todo mundo tem, quem usa o Cetri, quem tem muitos usuários no Proteus, por conta disso, desse que acaba corrompendo os arquivos do Proteus. 2 BDs para um sistema, né? Então tomar conta de dois bancos de dados, né? Para quê? É o dobro do banco de dados, né? Então você tem que ter, não precisa ter um DBA especialista, mas você tem que ter um cara que saiba entrar, que saiba restaurar um backup, que saiba fazer um backup, que saiba dar uma manutenção. Então é uma dor de cabeça a mais e desnecessária, né? Que poderia ser dispensada e é como a TOTS fez agora. Licenças, esse segundo banco de dados, né, esse dicionário, se você tiver mais de uma quantidade X de usuários, se eu não me engano são 150, não sei se são 60 ou 150, você já tem que começar a pagar a licença dele. Então imagina, você já paga uma grana da licença do seu banco de dados, SQL ou Oracle, e ainda tem que pagar a licença do dicionário de dados. Então isso já deu muita reclamação em relação ao Proteus, dá até processo na justiça, que os clientes chegam a colocar na TOTS, porque se sentem sendo cobrados duplamente em relação a isso. Lentidão do sistema, por conta disso, porque em vez de você usar toda a potência do seu banco de dados, você tem um repositório de arquivos, né? Esse dicionário de dados fica em arquivos, não é tão inteligente o gerenciamento quanto do banco de dados. Então vamos lá, como é que vai ser? Eu te mostrei como era, né? E como é que vai ser para quem migrar para o dicionário no banco. Aqui eu estou montando a estrutura que é, entre aspas, né, atual, né? Você tem os dois bancos, né? Tem o dicionário e o próprio banco de dados. E aqui do lado eu coloquei como vai ser, né? Para quem migrar, que é essas duas entidades vão ser juntas, né? Você vai ter dentro do banco de dados, você vai ter o dicionário de dados. Então, diversas, assim, você já deve imaginar a quantidade de coisas boas que vai facilitar no dia a dia de quem toma conta do Proteus, certo? Então, vantagem, backup e administração do banco de dados, a utilização do BD, né? Você vai usar mais o seu banco de dados, a velocidade, né? Para diminuir a quantidade de IOs, né? De requisições de leitura e escrita. Vai ter um programa a menos para lidar, né? Você vai ter um licenciamento a menos, um backup a menos, uma catalogação a menos. Isso facilita muito. E vai ter um ponto simples de falha, né? Um ponto único. Então, antes você tinha erros no Cetri e tinha erros também no banco de dados. Agora, a gente consegue diminuir essa quantidade de pontos de falha. Vamos lá. E o que é que vai para o banco de dados, né? Porque o Proteus tem muita coisa que não está no banco de dados. Por exemplo, menus, arquivo de senhas. Tem essa questão dos SX que eu falei para você, que é o cadastro dos campos das tabelas. Mas vamos lá, o que é que vai lá? Usuários. Os usuários que hoje não está no banco de dados vai. Então a gente tem aquele arquivo único lá dos usuários, aquele arquivo criptografado que é bem conhecido para quem lida com Proteus, e ele está agora em 40 tabelas. Isso foi normalizado pela galera lá da estrutura da TOTS e ele está em 40 tabelas. Não é só a tabela de usuários, tem a tabela de grupos, tem algumas coisinhas a mais, por isso que tem tantas tabelas, né? Menus, que agora foi para 5 tabelas, a gente tem aqueles arquivos, né, os arquivos TXTs, que são .xnu, que tinham os menus, né? A gente até era fácil de mexer, você ia lá mexer, agora não vai ser mais assim, vai estar em tabelas no banco. O cadastro de empresas, tabela X8, X9, o famoso siga
sigamate, né, .emp, help, perfil dos usuários e os metadados, né, que são esses onde guarda quais são os campos das tabelas que tem no Proteus, certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Quais são os pré-requisitos? Tem diversos pré-requisitos para você fazer isso aí. Eu coloquei aqui que são, por exemplo, tem que estar na lib atualizada, né, dessa data, o binário tem que estar atualizado, o DB Access. Você tem que validar os seus fontes. Isso aqui é um ponto que gera muita dúvida e muita polêmica. Tem muita gente que acha que para você migrar para a versão nova do Proteus, você tem que rodar esse tal de Code Analysis. Esse Code Analysis é você pegar todos os seus fontes e submeter para uma ferramenta da TOTS, e a TOTS diz se seus fontes tem algum erro grave que vai impactar na lentidão do sistema na nova versão. Só que isso é para quem vai colocar o dicionário para o banco. Isso daí não é para quem vai fazer uma simples migração do Proteus. Então isso é específico para quem vai usar essa migração do dicionário para o banco, certo? Então é uma ferramenta isolada que a TOTS tem, que é um pré-requisito. Antes de você querer colocar o dicionário no banco, você tem que mandar suas fontes para lá, que eles vão dar umas dicas, né? Ajeite isso, ajeite aquilo, e eles já vão mostrando para você colocar. Não é nada do outro mundo, mas é importante você ter todos os seus fontes organizados e mandar para lá, certo? Você tem que estar na release 23, tem que usar a licença certa virtual, tem que o cadastro de usuário não pode ter duplicidade em relação ao nome, acredite, é possível fazer isso antes do dicionário no banco. Você tem que ter uma conta de SMTP cadastrada no sistema, porque quando você passar o dicionário para o banco, caso você perca a senha do administrador, não tem plano B. Então, a forma é você clicar lá e botar recuperar senha por e-mail. Então, vai ter um processozinho para você fazer isso. E a configuração do Top Memo Mega também tem que estar configurada. Então, beleza, em relação aos pré-requisitos. Eu coloquei também as observações, porque tem algumas coisas que são importantes da gente saber, para pelo menos ficar por dentro. Isso aqui não tem a pretensão de ser um manual, de você olhar para esse vídeo aqui e fazer a sua migração. Então, é para você ficar por dentro de tudo que tem. Eu estou até falando de uma forma mais rápida para o vídeo ficar curto. Então vamos lá, primeiro, os registros deletados, né, não migram, não vão ser migrados quando você passar para o dicionário do banco. Você sabe que o Proteus ele tem uma deleção lógica, né, não tem uma deleção física dos registros. Ele só marca o registro como deletado. Isso é a herança lá do DBF, né? Então, agora, esses registros que estão deletados não vão ser migrados, certo? Outro ponto importante é que não tem volta. Quando eles não têm volta é em relação a não ter uma rotina que faça você voltar. Você pode voltar um backup, você pode manualmente tentar fazer alguma coisa, tem como, mas não vai ter uma rotina lá, desfazer a migração, não vai ter o Ctrl Z, certo? A numeração automática é obrigatória pela licença server, aquela numeraçãozinha, quando você cadastra o cliente 1, depois ele cadastra o 2, o 3, ele já vai dizendo o códigozinho do cliente. É obrigatório você ser pelo license server, não tem mais multiprofile. Outra parte importante, cada tela abre 2 conexões com o DB Access. Então, se você abrir uma tela no Proteus sem você estar com o dicionário do banco, ele vai lá no DB Access e aparece um usuário, né? Só uma linha de conexão. Agora vão ser 2, né? Porque vão ser 2 conexões separadas, uma para você acessar o banco e outra para acessar o dicionário. Apesar do dicionário estar no banco, ele vai abrir 2 conexões, porque a conexão do dicionário não é transacionada. Então, você acaba mantendo a compatibilidade em relação a todos os outros programas que já tinham feito no Proteus. Não vai ter impacto. Foi a forma que foi achada pela TOTS, muito inteligente, de não ter impacto na estrutura atual, porque sempre a preocupação, toda a atualização da TOTS, eles têm que se preocupar muito com o legado, né? A quantidade de clientes que tem usando ainda, eles têm que ter um impacto mínimo. Por isso que tudo é muito cuidadoso, tudo muito feito com bastante zelo para não ter impacto, né? Porque imagina, dá uma dor de cabeça dessa, uma migração mais impactante, estouro no suporte, reclamações e tal, então por isso tem isso aí. Você não pode mais abrir, isso aí é o pessoal que programa, né? Você não pode mais abrir algumas tabelas de dicionário usando DB Usuária, né? Vai ter funções específicas para isso. Repositório de imagem, agora tem que ser diretamente do dicionário, ele não vai mais respeitar aquele parâmetro MV repository, vai ficar tudo direto no dicionário. Os campos binários que a gente tinha lá no X3, né? X3 reserve, X3 usado e X3 obligate, né? Era um campozinho binário que normalmente a gente usava essa regra aí para saber se eles estavam preenchidos corretamente ou não. Colocava esses caracteres malucos agora não, eles vão ser texto. Então, tem algumas coisas, umas observações que é importante você saber que existem, certo? Não é que você vai dominar e tal, vai saber de tudo agora, mas pelo menos você sabe que existe. Você vai ter aquele clique de saber que ouviu isso em algum lugar, certo? Por isso que eu coloquei essa cambada de informação aqui para a gente ficar por dentro, beleza? Então vamos lá. O pessoal da TOTS, mais especificamente o Jandir e o Ronaldo, fizeram um comparativo de desempenho do Cetri com o dicionário no banco e apresentaram isso no universo TOTS. A palestra dos caras foi massa, eles disponibilizaram material do PPT e a gente meio que pegou de lá essas informações dele. Eu não fiz pessoalmente o comparativo, mas eu peguei deles e está aqui a situação que foi feita por eles. Foram 300 usuários e inclusões de pedido de venda, documento de saída, entrada, tudo sem tela e tudo na release 12.1.23. Então eles fizeram programinhas que simulavam X usuários, 300 ou mais usuários, e para ver a performance e comparar entre um e outro, certo? Então você vê aqui, ó, da esquerda está no dicionário no banco. Você vê já de cara aqui no DB Access, né, a quantidade de usuários.
Você vê que para a mesma situação, para o mesmo teste, um teve 925 usuários e o outro 515. Então, já por conta daquela questão da abertura duplicada, né? Então, cada acesso que você vai ter ao dicionário vai ficar uma conexão a mais. Isso é importante porque vai impactar no seu servidor. Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que fazer na base de teste. E antes de botar na real, você tem que ver o impacto disso na sua estrutura, porque pode ser que seu servidor não aguente. Porque vai ter muito mais conexões, não só o seu servidor, o DB Access, mas também seu banco. Pode ser que seu banco não tenha sido estruturado para isso, né? Você antes tinha a leitura do dicionário de dados era em outro servidor, por exemplo, e agora vai ficar tudo num. Então, você tem que tomar cuidado com isso. É importante essa imagem por conta disso. Outro comparativo massa que foi feito também pela equipe lá, pelo Jandir e pelo Ronaldo, foi esse comparativo aqui de desempenho que eles colocaram, né? Como é que era a necessidade de processamento, de memória, de latência de rede, na situação do C37, né, do dicionário do jeito que está hoje em arquivos, e também no dicionário no banco. Então você vê aqui, ó, que tá claro que a carga no banco de dados vai ser muito maior. Você tem que tomar cuidado nisso, porque pode ser que realmente sua máquina não aguente. Então é mais um ponto para a gente tomar cuidado em relação a isso. Vamos lá, em relação à saúde do seu banco de dados. Já levando em consideração essa questão da comparação, você vai ter que fazer, e você vai ter que se preocupar muito mais com o seu banco de dados. Você vai ter que fazer o tuning, né, o acompanhamento por um DBA especializado. Claro que dependendo se sua operação não for tão grande, talvez não tenha esse impacto todo. Mas é importante você fazer coleta de estatísticas, compressão de dados, review de índices, porque isso vai fazer uma diferença na sua performance. Então, se você for para o dicionário e piorar, então você tem que tomar cuidado. Não adianta melhorar para pior, né? Você ficar usando só um banco e o sistema ficou lento. Não adianta. Então, você vai ter que fazer esse teste, talvez tenha que ter um apoio do DBA. E uma ferramenta legal que pode te ajudar nisso é o TOTOS Discover. Eu nunca fiz um post falando do TOTOS Discover, uma ferramenta muito massa da TOTOS, que mostra assim, algumas ações que você tem que tomar para melhorar a performance do Proteus. Ele vê como é que está o collection do banco, ele vê diversas coisas que muitas vezes está errado no Proteus, está mal configurado, e se você abrisse um suporte, seria dias para descobrir, e ele já vai lá e diz, você tem que mudar isso aqui porque deve melhorar. Às vezes a forma que o sistema economiza energia no processador. Então ele fica controlando o sistema que eu digo, o Windows, né? Então ele já indica lá, cuidado, o seu processador está com uma economia de energia, então vai ficar mais lento. Então ele já indica essas coisas e ajuda. Se você tiver interesse da gente fazer esse post, coloque aí no comentário, que se tiver uma quantidade razoável de pessoas que têm interesse nisso, que é um conteúdo mais técnico, a gente faz esse post aí também, beleza? Então vamos lá aqui, vamos para frente. E como fazer, né? Primeira coisa, você tem que tirar todo mundo do sistema, mas eu coloquei isso aqui, mas não faz sentido se você for fazer na fase teste. Você não vai já de cara fazer na real, né? Tirar do pessoal do sistema e fazer. Então você tem que pegar um backup e fazer esse processo, né? E a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que, aquele code analysis, você mandar os chamados para TOTOS e... Os chamados, não, desculpa, os fontes para TOTOS, e eles retornarem dizendo que está tudo ok, que não tem bug, então é obrigatório. Então você só vai conseguir fazer se você mandar esses fontes para TOTOS e a TOTOS der ok. Então você abre o chamado, dá o print com essa tela do code analysis dizendo que tem bug zero, que está tudo ok, aí eles lhe mandam um token, um ID de migração. Aí quando você for usar o programa de migração, ele vai pedir esse ID, aí vai funcionar. Certo? Em caso de erro, se der erro não tem jeito, você tem que começar tudo de novo, tem que voltar ao backup e começar tudo de novo. Então, e depois que der tudo certo, é usar e testar, né? Ver se está tudo ok. Beleza? Eu estou colocando aqui, como eu falei muito assunto e de uma forma muito rápida, eu estou colocando material de apoio aqui para você baixar. Então, aqui embaixo do YouTube, ou se você está no nosso próprio site, vai ter esse lugar aqui de você colocar seu e-mail, e a gente fez um pacote com diversas documentações que vai te ajudar a fazer isso aí. Então, vai ter o PPT, esse PPT da apresentação, vai ter o procedimento para você fazer o code analysis, que é aquele procedimento de você pegar os fontes e mandar para TOTOS, ele dizer que está tudo ok ou não. O próprio manual do dicionário do banco, né? Tem um manualzinho da TOTOS que diz passo a passo que você tem que fazer. Tem o PPT, que foi que o Jandir apresentou lá no Universo TOTOS, que é massa, é riquíssimo, muito bem feito, e que ele disponibilizou para todo mundo que estava no Universo TOTOS. Então já está aqui também para você. Tem a documentação sobre... Essa aqui é para programadores, como acessar os dicionários, né? Como é que você acessa aqui, no caso, o cadastro de empresas via customização. E aqui é semi-zero, esse O aqui é coisa da letra aqui, que o zero dele é muito maluco. E também ensinando como é que faz o licença server virtual, que é outro pré-requisito que precisa em relação ao dicionário no banco. Beleza, então eu pensei como é que eu posso te ajudar mais, né? Então eu vi 4 formas de te ajudar. Então vamos lá. Primeiro, a matéria de apoio. Se você baixar todo esse material e fizer direitinho, não tem erro. Você pode passar por alguns percalços, mas você vai conseguir colocar o dicionário no banco. Coloca primeiro na base teste, depois você se agenda para fazer na base real, né? Tem que fazer muitos testes, porque acaba sendo um impacto grande, né? Mas os clientes que estão usando, está dando certo, performance, estão satisfeitos.
Então já tem gente usando. A gente não está naquela etapa mais de cobaia, certo? Segunda forma é um curso. A gente montou um curso de como fazer para passar o seu dicionário para o banco. Então, é uma forma mastigada, a gente colocou todo o passo a passo, um vídeo para cada etapa, com acompanhamento, tudo direitinho. Então você pode fazer isso aí. Esse curso está disponível a partir de hoje. Então, se você tem interesse, vai ter um link aqui para o curso e a gente vai deixar alguns dias ele disponível para o pessoal. Um curso bem legal que vai te economizar bastante tempo de estudo de documentação, de procura, apesar da gente ter colocado todas essas documentações juntas, acaba ele economizando tempo, né? O que é mais valioso para a gente, né? E tem também o terceiro passo, que é curso mais consultoria assistida. Essa forma é muito legal, assim, está fazendo bem sucesso com os clientes que utilizam. A gente te dá o curso, né, te vende o curso com uma consultoria. Então, o problema que você tiver, a bronca que você tiver, não estou conseguindo fazer, tem um fonte que eu não estou conseguindo alterar, a gente vai te dizer o que fazer. Não é que eu vá fazer por você, mas eu vou analisar o que é e vou te dizer. Então, assim, aquele que vai ser o seu guru para você conseguir fazer. Então, assim, com isso aqui, com certeza você vai conseguir fazer. Mas ainda tem uma quarta forma, que é assim, às vezes a empresa não tem ninguém que possa fazer, realmente não tem ninguém de TI ou alguém que tenha tempo. Então eu posso fazer realmente a consultoria em si, que seria eu fazer para você. Então a gente tem 4 formas. Primeiro, matéria de apoio, que eu já te indico a baixar agora, né? Já vai lá, dá uma baixada no material e dá uma analisada. O segundo é o curso, que está disponível já para vendas, e o valor está ótimo, assim, vale muito a pena. O terceiro é a consultoria assistida, que vem junto com o curso, que é aquele que eu vou ser o seu guru, vou fazer você conseguir fazer sozinho, isso aí com a nossa ajuda, a migração para o dicionário no banco. E a quarta forma é fazer por você. Realmente você não tem tempo e quer que a gente resolva, fala com a gente que a gente consegue fazer isso aí. O nosso contato é contato@userfunction.com.br. Então manda para lá que chega o e-mail, chega diretamente para a gente entra em contato com você. Beleza? Então, é isso aí. Para não perder o costume, então, se você gostou desse vídeo, gostou desse material, vai lá embaixo, dá o gostei, faz uma diferença pra gente. O YouTube acaba mostrando isso pra mais gente. Se você puder também mandar esse e-mail, mandar essa informação para outras pessoas da comunidade TOTS, da comunidade Proteus, né, mais especificamente, acaba ajudando, porque mais gente vai ficar sabendo, mais gente vai entrar em contato com a gente, mais vontade a gente vai ter de fazer novos conteúdos. E é isso aí. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário a mais, algum vídeo complementar, coloca lá embaixo no comentário que a gente vê isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!